Olá! Nessa videoaula apresentarei os passos iniciais necessários ao projeto de um processador. Um projeto de um processador começa pela definição e o detalhamento dos aspectos de sua arquitetura. A primeira característica a se definir é o tamanho da palavra do processador. Isso define o maior tamanho do dado em bits que o processador é capaz de processar em um único ciclo de clock. A segunda característica a ser definida é o tamanho do endereço em bits que o processador será capaz de produzir. Isso define a capacidade máxima de posições ou endereços de memória que o processador consegue acessar. Em seguida, precisamos definir o tamanho da instrução e o tamanho dos dados que a instrução irá processar. Se as instruções e dados terão o mesmo tamanho de bits ou não, isso implica em que, se a instrução e dados tiverem o mesmo tamanho, facilita a organização, o alinhamento e o uso racional da memória, sem desperdício de espaço. Devemos também definir os formatos de instrução de máquina. Uma arquitetura com poucos formatos de instrução de máquina são mais fáceis de serem decodificadas e implementadas em hardware. Os tipos e tamanho dos operandos de dados de uma arquitetura também definem os tipos de dados que aquela arquitetura será capaz de tratar. Por fim, nesse slide, as formas de processamento direto dos operandos devem ser escolhidas também. A arquitetura deverá trazer operandos da memória para dentro de registradores e priorizar somente a execução de instrução que usam registradores, ou deverão operar com dados lidos e escritos diretamente da memória, ou um misto de um e outro modo. Dando sequência à definição de arquitetura, devemos especificar também os tipos de instruções que desejamos que o nosso processador seja capaz de executar. Para instruções aritméticas, devemos contemplar instruções para aritmética de ponto fixo e instruções para aritmética de precisão. Devemos também contemplar instruções de operações lógicas, operações de deslocamento, de leitura e gravação de dados na memória. Instruções que provoquem saltos não sequenciais de endereço de memória e que dependam de algum tipo de condição ou de maneira não condicional. E, por fim, instruções dedicadas para realizar operações específicas ou não esperadas durante o fluxo sequencial previsto de execução de um programa pelo processador. Por fim, há de se definir como característica da arquitetura as formas de endereçamento existentes por parte das instruções, do conjunto de instruções do processador. As formas de endereçamento determinam a maneira como gerar um endereço para a busca do dado necessário à execução da instrução. Há uma diversidade muito grande de tipos de endereçamento. Pense no que influiria você em ter uma arquitetura com uma diversidade maior ou menor de formas de endereçamento definida. Com isso, terminamos mais uma videoaula.